nesse foco da amizade, de fato, como é que a pessoa faz? Parece uma pergunta meio boba, mas assim, eu acho que cada vez mais gera dúvida. Sinceramente, gera para mim, inclusive, muito assim. Como é que se faz amigos? Existe uma fórmula? Existe uma orientação? Existe uma mudança na forma de fazer amigos numa questão geracional, por exemplo? Em primeiro lugar, essa orientação. Como é que se faz amigos? Eu diria que o primeiro passo é a vulnerabilidade, né? Que a gente estava falando também, que é saber que tu vai fazer convites, que você vai se expor e que às vezes não vai ser receptivo. Então, muitas vezes uma barreira é essa, assim, eu vou chegar num lugar e ninguém vai gostar de mim, ou eu vou fazer um convite para tomar um café para alguém que eu admiro e quero ser amiga, a pessoa vai dizer não, então isso não é para mim. Tem muitas essa barreira, né? Porque na vida adulta, principalmente, a gente não tem mais aquela convivência compulsória que a gente tinha na escola ou na faculdade, que a gente todo dia via as pessoas e acabava conhecendo, pelo menos um ou dois, a gente acabava ficando amigos. Né? E na vida adulta não tem isso. Então, se fala muito assim, procurar uma atividade em que haja essa convivência compulsória, fazer parte de algum tipo de grupo, de alguma academia, de algum curso, de alguma atividade, pessoas que se reúnem para fazer um esporte, para fazer... Então, que haja convivência em sequência. É o que os especialistas falam como primeira dica. Mas eu diria que antes disso tem o entender que a amizade é um convite, que às vezes você vai ouvir não. Saber que muitas vezes tem um dado que eu amo, que é o liking gap, que é a diferença de ser gostado. Então, quando você vai para uma situação em que você vai conhecer pessoas novas, seja um evento de networking ou aniversário de alguém que você não conhece outras pessoas, a gente acha que as pessoas não vão gostar da gente e a verdade é que elas gostam 20% mais da gente do que a gente imagina que vai ser gostado. Então, eu diria que sair pelo mundo com a certeza de que você vai ser gostado e se não acertar da primeira ou não rolar, saber que é um exercício, né? Que é um exercício de intenção. E é possível a gente criar, né, ter essas amizades intensas depois de adulto? Porque a gente escuta muito isso, né? Como se a questão do tempo fosse uma métrica de qualidade. Esse é meu amigo de infância, que eu tenho há 20 anos. Mas é possível, depois de adulto, você ter esses vínculos tão intensos quanto esses de amizades de infância? Com certeza. Na Lúcidas eu tenho muitos relatos de mulheres que, por exemplo, mudam o círculo de amizades depois de virarem mães, porque aí elas se vinculam nessas questões específicas de amizade, ou fazer amizades no trabalho ainda é um campo que muito não parece, mas é um lugar que a gente mais faz amigos quando adulto, é no trabalho. Ou mulheres que eu estudo mais as mulheres, mas imagino que isso se estenda também. Por interesses em comum, eu descubro um esporte depois de um tempo, ou descubro que eu gosto de fazer viagens, daí me alio a um grupo de viagens. Então, de acordo com e muitas mulheres que começam a fazer amizades quando adultas depois de ficarem viúvas, porque elas se veem com esse tempo para si, porque a mulher foi criada para cuidar, né? Mesmo tendo uma carreira, ela tá ali ao redor do marido e filhos. E ao ficar viúva, se descobrem com o tempo, se descobrem com interesses e começam a viajar, começam a fazer parte de grupos. Então, com certeza sim, e com essa intenção, né, de ser a pessoa que vai atrás, de que não desiste, enfim, eu sou muito cara de pau pra fazer amigo, eu recomendo. É preciso ser cara de pau mesmo? Olha, eu acho que a gente tem que se lançar aí no mundo, nas possibilidades, e sim, a gente precisa deixar as nossas vergonhas, nossas inseguranças de lado e justamente meter a cara aí. O que é que vocês fariam hoje para conquistar um novo amigo? E saber, junto com essa pergunta, o seguinte: vocês entrariam, por exemplo, num desses aplicativos que, tal qual tem aplicativos para encontros, né, amorosos, tem aplicativos hoje para encontrar afinidades, marcar encontros às cegas para criar amigos, para formar novos amigos. Então, o que vocês fariam hoje? E vocês entrariam numa busca de amizade desta forma? Olha, algumas situações assim que seriam locais assim que eu procuraria amigos. Então, pensando que cheguei numa cidade, não conheço ninguém, o que eu faria para procurar amigos? Então, eu pensaria nos campos meus de interesse. Então, eu gosto bastante de atividade física, eu gosto de correr. Então, eu iria me inscrever em algum grupo de corrida
com a supervisão aí de algum treinador, alguma coisa, para estabelecer amizades. Talvez um box de CrossFit, que seria algum ponto assim. Então, esses locais de conexão e através de interesses em comuns seriam locais assim que eu procuraria. Como o esporte é uma questão importante assim no meu dia a dia, na minha vida, então eu iria buscar as amizades nesses locais em que a gente pudesse partilhar interesses em comuns. E o aplicativo seria uma... Olha, o aplicativo eu veria com ressalva, porque eu acho que esses elementos, eles já iriam suprir a minha necessidade, assim, então não pensaria. Eu entraria. Que bom, ó. Eu descobri esse ano, né, depois de 12 anos no relacionamento, os aplicativos de relacionamento, porque quando eu tava solteira da outra vez nem existia. E eu acho que eles ajudam muito, assim, em alguns filtros, o caso da pessoa tá ali já disposta, a mesma coisa que você, já é um filtro. Aí tem alguns filtros como posicionamento político, coisas assim que para uma amizade eu consideraria importante, assim. Então, eu gosto da aventura também, assim, então eu experimentaria, e se o papo rolar, e se tiver vamos fazer esse programa que é do interesse das duas, então vamos. Daqui a pouco o papo rola e vira uma amizade ou não. Eu acho que tudo é válido, assim.